Olá pessoal, como prometido a vocês, eu vou fazer algumas aplicações práticas da disciplina de eletrônica aplicada, mas antes, mesmo que vocês tenham visto algo demonstrativo nas disciplinas de eletricidade básica e de eletrônica básica, basta apenas fazer um resgate teórico, tá? Então, eu tenho aqui um multímetro convencional, que eu vou utilizar para fazer algumas aferições, tá? E essas aferições vão ser referidas à resistência elétrica e teste, né, de continuidade, tá? Então, sempre vou colocar a ponta de prova preta no comum, que é a referência, né, do multímetro, e sempre a ponta de prova vermelha, que vai ter sempre a unidade da grandeza que eu quero medir. O V de volts, de tensão, e o ohms, né, de resistência, tá? Então, eu falei para vocês sobre um equipamento que eu vou utilizar em algumas minhas montagens, que é esse daqui, tá? O protoboard, tá? E falei para vocês também que o protoboard, ele tem uma característica de ligação, como eu falei na primeira aula, tá? Que essas ligações em azul representam a continuidade, né, desse elemento, certo? Então, esses elementos aqui nas horizontais significa que essas trias estão em curto-circuito. Veja que até coloquei aqui dois ganchinhos para fazer o que a gente chama de jampeamento das ligações, tá? Então, eu vou provar a vocês de fato, né, que essas ligações estão curto-circuitadas. Então, para fazer esse teste que a gente chama de teste de continuidade, né, a gente usa o multímetro aqui, tá? Já está devidamente com as ponteiras de prova nos lugares corretos. Nesse botão aqui onde tem esse símbolo, né, como se fosse um símbolo sonoro, tá? Que é o teste de continuidade. Então, o que está aparecendo aqui? Na verdade, o número 1. O que esse símbolo está indicando para a gente, né? Pode indicar duas coisas. Primeiro, que eu estou aferindo a grandeza numa escala, né, inferior à escala que eu quero medir, e esse 1 para a gente significa como se fosse, em forma teórica, uma resistência infinita, tá? Ou seja, o que é uma resistência infinita para mim está dizendo de ponto de vista prático? É como se você fizer a relação da corrente elétrica com a resistência, que é a relação inversa, se a resistência está muito alta, é porque a corrente está muito baixa. Então, a corrente baixa significa que eu tenho uma resistência próximo do infinito. E, de fato, é isso que pode estar ocorrendo aqui, de fato, certo? Por isso que eu vou fazer o teste de continuidade para esse valor. A continuidade significa que existe, né, um caminho contínuo entre os condutores. Por exemplo, se essas ponteiras de prova não estão com defeito, quando eu uni-las, veja que vai aparecer um sinal sonoro. Que sinal está aparecendo aqui? Né? Indicando que existe uma continuidade desses condutores, ou seja, eu estou como se fosse fechando um caminho entre a ponteira de prova positiva e negativa, não causando curto-circuito, e sim apenas uma continuidade. Né? Veja que o valor que aparece no motivo é um valor muito baixo, indicando o quê? Que a condição ideal para a circulação da corrente elétrica é uma resistência muito baixa, porque sua relação é inversamente proporcional com a resistência. Então aqui, como eu vou fazer esse teste de continuidade, já aqui, por exemplo, que essas ponteiras elas não encostam aqui, não sei se está ou não esse caminho contínuo. Então, primeiro, eu vou fazer o teste individual desses elementos condutores, tá? Então, primeiro eu faço o teste garantindo, né, ó, que esse fio não está partido, né, não está em aberto, bem como esse fio também, fazendo o mesmo teste de continuidade dele, tá? Que esse fio também garantindo que ele não está aberto, tá? Fazendo a devida conexão, vocês vão ver aqui que ele vai apitar, e significa que a minha medição ela pode ser feita com segurança. Então, quando eu colocar, por exemplo, nessa primeira linha horizontal, onde tem um positivo entre esses dois elementos, eu falei para vocês que eles estão em curto-circuito. Então, quando eu encostar essa ponteira vermelha aqui, tanto faz a outra que eu encosto aqui, ó, veja que o sinal sonoro ela aparece, indicando que existe tanta continuidade nessa fileira horizontal, como aqui embaixo também, nesse terminal negativo, havendo uma continuidade, ó, nesse terminal inferior. Porém, se eu fizer essa conexão aqui, tá, com esse elemento de prova, verificar que aqui, ó, a continuidade ela foi obedecida. Por quê? Porque eu coloquei o jump desse lado. Então, eu provo que existe uma continuidade nessas trias horizontais extremas, bem como também aqui na vertical, provar também, como eu falei para vocês, que também existe uma continuidade, ou seja, todas as trias verticais estão curto-circuitadas. Então, quando eu colocar aqui as pontas de prova, tá? Veja que vai emitir um sinal sonoro indicando que de fato existe uma continuidade, ou seja, que eu posso usar o protoboard com segurança, pelo menos para esses caminhos, e que de fato que eu mencionei na aula para vocês, tá? Faz sentido em relação ao que tinha lá no protoboard, no desenho, ou seja, nas extremidades essa continuidade horizontal, no meio essa continuidade vertical, tá? O protoboard também que eu vou utilizar muito na medição de vocês é esse daqui, que é um pouquinho diferente, tá? O que acontece com esse protoboard? Antes de
qualquer coisa, para fazer essa aferição, ele difere um pouco, porque apesar de haver uma continuidade, por exemplo, aqui nas trilhas verticais, certo? Quando eu colocar aqui para vocês, veja que existe essa continuidade também é observada nesse cada um desses pares, né? Esses pares que estão aqui na horizontal. Aqui, ó, uma continuidade. Mas quando eu coloco esses pares aqui, por exemplo, fora desse caminho, o que vai aparecer, né? Vai aparecer aqui uma continuidade. Em alguns momentos essa continuidade não é percebida. Se a continuidade não for percebida, significa que não há uma continuidade. Então, nesse caso, há continuidade e eu posso usar esses terminais provavelmente para fazer uma devida alimentação. Ainda que também vai utilizar como referência, né, esse elemento que eu falei para vocês, que é o resistor, tá? Esses resistores que eu adquiri para usar na disciplina são resistores cerâmicos. E como eu falei para vocês, eu vou utilizar o código das cores para obter os valores dessa resistência. Porque para aferir a resistência corretamente, tá? Com o multímetro, vocês devem ter visto isso, mas fazendo um resgate teórico, como é que se faz de fato? Então aqui eu observo duas cores. Na extremidade tem uma cor marrom, na outra uma cor dourada. Vendo a escala que eu falei para vocês, claramente na última aula, tá? Cada cor é determinada por um peso. Essa cor dourada vai indicar tolerância, ou seja, que essa resistência, ela tem uma margem de segurança de 5% para mais ou para menos. Então, a cor de maior magnitude é o marrom. Logo, o marrom vai ser o primeiro número que eu vou digitar, ou seja, o marrom significa o valor 1. E outra cor que é o preto significa o dígito 0. Então, eu tenho aqui 10 formando os dois primeiros dígitos, tá? Como aqui eu tenho, tirando a cor da referência da tolerância, três cores, então as duas cores vão formar um decimal, 10. 10 porque o marrom é 1 e o preto é 0. E a terceira cor, que é o preto, que vale 2, vai formar a potência de 10 para multiplicar. Então, ele aqui é 10 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10, que no caso dá 1000 ohms ou 1K. Para fazer a devida aferição dessa resistência, primeiro, né? Para se medir resistência, vocês devem ter visto que essa medição é uma medição passiva, ou seja, uma medição que não pode ser feita em carga, ou seja, com circuito em funcionamento. Mas como é que ela é realizada? Primeiro, agora, eu vou manter as pontas de prova no mesmo lugar, porque eu vou medir uma resistência, né? Valor em ohms. E eu vou botar na escala que é imediatamente superior ao valor que eu quero aferir. Se é 1K ou 1000 ohms, então eu vou colocar aqui na escala de 2K, que é 2000 ohms. E eu vou conectar as pontas de prova sobre as terminais metálicos, né? E aqui eu vou obter o valor que está aparecendo na tela para vocês ali, né? É 0,99. Por quê? Porque esse 0 está indicando que esse múltiplo é um múltiplo de 1000, ou seja, é 0,99K ou 993 ohms. E mesmo que eu troque as pontas de prova, vocês observam que o valor da resistência basicamente é o mesmo. Por quê? Indicando que para fazer a aferição dessa grandeza passiva, independe da polaridade, porque o resistor não tem essa polaridade para fazer a medição da sua resistência. Se eu colocar, por exemplo, numa escala inferior, veja o que vai acontecer. Ele vai travar aquele 1, ó, e vai indicar que essa medição está sendo feita numa escala inadequada. Eu não indico para vocês colocar numa escala muito superior que eu queira aferir, porque eu vou perder precisão na resposta dessa resistência, tá? Se o resistor tiver mais de uma cor, o que vai acontecer? A única mudança que você vai ter é que essa trinca vai formar uma centena em vez de uma dezena. Ou seja, aqui eu tenho marrom, preto e preto. Então eu tenho 1, 0, 0, 100. E aqui a cor laranja formando o terceiro dígito, ou seja, 100 vezes 10 a terceira, ou seja, 100 mil ohms ou 100K, com dourado indicando a mesma tolerância de 5%. Então, como previsto para esse resistor é de 100K, então aqui eu vou colocar na escala o valor imediatamente superior a 100K, que no caso é 200K, para medir o valor dessa resistência. E quando eu coloco aqui as ponteiras de prova, veja que aparece aqui, ó, 99.2, indicando que é 99,2K, bem próximo do 100, tá? E eu fazendo a aferição de forma correta com a margem de tolerância, né? Indicando sempre essa precisão adequada. Outro elemento que a gente vai utilizar no decorrer dessa disciplina, tá? Vai ser aqui para vocês, eu vou pegar aqui, um diodo emissor de luz, tá? Esse diodo emissor de luz, na verdade, que os pontos podem ver, ele vai ter uma polaridade, que são os terminais. Às vezes o pessoal corta, mas quando não é cortado, como o diodo tem polaridade, o terminal com a perna maior é o terminal positivo, o terminal com a perna menor é o terminal negativo, ou na parte contra a luz, que vocês não vão conseguir ver, a gente chama de chanfro, terminal negativo,
e o terminal mais fino, o terminal positivo, porque essa polaridade ela vai influenciar diretamente nessa aferição. Outro elemento que eu vou utilizar, tá, para vocês, e antes de qualquer coisa, vou precisar muito de fontes e corrente contínua, tá? E aí o que acontece? Quando eu fiz aqui um teste com algumas fontes, tá? Só para vocês observarem nos meus caminhos, eu fiz questão aqui de colocar, tá? Uma fonte DC, tá? Só tirar aqui a conexão para vocês verem uma coisa, tá? A gente não tem o hábito de ler o que a gente compra, né? Como eu vou utilizar uma alimentação em corrente contínua, eu comprei uma fonte, por exemplo, 12 volts. A primeira coisa que a gente vai verificar, quando é que eu posso ligar uma fonte dessa, professor? Primeiro, qualquer tomada na sua casa, ou até mesmo no estabilizador que eu vou ligar aqui, você pode ligar essa fonte, porque quando eu tenho a palavra input, que é entrada, significa que qualquer tensão que vá de 100 a 240, na frequência da rede, que é 60 Hz, eu posso fazer essa ligação. Significando o quê? Que tanto faz eu, por exemplo, ligar essa fonte aqui ou em Aracaju, que lá a referencial é 110, e vai ter o mesmo efeito, não vai ter nenhum problema, porque aqui dentro tem componentes retificadores que converte essa tensão alternada, vinda da rede, de tensão contínua, para uma corrente, né, de 0,5 amperes, né, na entrada e no máximo 1 ampere, né, na saída dos terminais aqui, e em 12 volts, que chama 12 volts DC, ou 12 volts de corrente contínua, com o símbolo aqui com traço contínuo. Primeira coisa é verificar quais são as polaridades de um fundo DC. Ó. Se vocês nunca pararam para perceber a leitura desse terminal, né? Veja que tem um positivo e negativo. Ó. O positivo aponta para dentro, ou seja, o terminal positivo está lá dentro, né, dessa fonte. E o terminal negativo é essa carcaça por fora. Então, indicando que uma fonte de corrente contínua, ela possui polaridade em seus terminais e ela precisa ser ferida de forma correta, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou provar de fato como fazer, né, essa aferição dessa tensão, ligando convencionalmente essa fonte aqui num estabilizador, onde não vai haver nenhum problema, tá? E fazendo a devida aferição dessa tensão. Lembrando, para fazer a aferição da tensão, agora eu vou precisar mudar a escala do multímetro. Primeiro, não preciso mudar as ponteiras de prova, porque eu estou medindo uma grandeza que é volt, tá? Para a tensão contínua, ou seja, com V com traço contínuo, como eu espero medir 12 volts, vou colocar aqui na escala de 20, que é a escala que é imediatamente superior ao valor que eu quero aferir, que no caso é 12. Então aqui, como é que eu vou fazer essa aferição? Eu vou colocar esse terminal positivo dentro, tá? E esse terminal negativo aqui fora. Observe que ali, ó, que eu obtenho, ó, exatamente, ó, o próximo dos 12 volts da rede. Essa oscilação pode ser explicada por alguns motivos. Primeiro, a tensão entregue pela fonte, não exatamente 12 volts, a imprecisão dos instrumentos, ou até mesmo, né, como eu estou tremendo um pouco aqui, pode dar um valor para mais ou para menos, mas nunca nada fora do que é esperado. A prova de que essa fonte tem polaridade é porque eu vou inverter aqui para vocês os polos, tá? Então, para colocar os polos, né, eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Tá vendo? Agora aparece o menos, indicando que eu inverti a polaridade, porque o terminal positivo, como indicado na fonte, deveria estar dentro, agora eu coloquei fora. A única diferença é apenas a mudança do sinal, porque a magnitude, que é o valor numérico, que aparece aqui na tela do multímetro, é a mesma. E para solucionar esse problema para vocês, o que foi que eu fiz, né? Eu tentei fazer algumas ligações com fita isolante e tal, mas eu achei mais conveniente e, obviamente, né, depois de alguns pequenos choques, tenham cuidado, né, ao fazer as ligações, porque é um choque considerável, você tem que ter cuidado, né, no manuseio desse instrumento. Eu fiz o seguinte, tipo, entre aspas, uma gambiarra, né? Eu coloquei uma garra de jacaré fora, tá? E coloquei um condutor desse, né, nesse terminalzinho, para servir como gancho ou jump para alimentação negativa, né, ou seja, o ground, o terra, e descasquei um fio desse aqui para colocar lá dentro para ser o referencial positivo, né, ou o mais VCC, para, por exemplo, onde eu preciso alimentar possíveis elementos como diodos emissores de luz, né, o próprio fio operacional, que eu vou usar para vocês, fazendo essa devida ligação com os devidos cuidados e devidas isolações, tá? Então, essa primeira aula inicialmente foi para mostrar para vocês, né, como eu vou utilizar esses elementos, porque nas aulas seguintes vocês vão ver que os circuitos já estão prontos, mas eu gosto de explicar como eu cheguei em cada uma das montagens, não só nos 6, né? Como eu tive o cuidado de escolher cada um dos resistores, de realmente manusear corretamente o protoboard, de fazer a alimentação correta, utilizar corretamente o multímetro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, né, eu estou à disposição, porque o chat está lá para devidas dúvidas, que vocês podem a qualquer momento, né, me procurarem, né? Mais uma vez eu agradeço pela vossa atenção. Até a próxima.